Nesse vídeo eu quero te explicar alguns dos problemas que está acontecendo com o Inter taticamente e dessa partida contra o Mirassol. Porque, de novo, alguns problemas defensivos foram mostrados e, de novo, uma situação que a gente fala. O Inter toma gol no início do jogo. Dos últimos 10, em 8, o Inter começou perdendo o jogo e no primeiro tempo. Nesse vídeo eu quero te falar se é uma contingência ou é um padrão. Uma frase que já foi trazida pelo Roger Machado em entrevistas coletivas anteriores. E mais, explicar por que, que o Inter tá tomando tanto gol no início do jogo. Quero te mostrar alguma dessas situações na prática com os vídeos, mas antes, roda a vinheta. Muito bom dia, Colorados! Começando aqui com novas informações, ou melhor, com uma nova análise aqui no canal, um novo quadro que eu tô trazendo. Eu espero que tu goste, assista até o final, porque eu vou trazer aqui alguns vídeos, algumas formas ilustrativas de te mostrar alguns problemas que o Inter tá tendo e teve muito nessa partida. Pegar de exemplo essa última, inclusive, contra o Mirassol. E a gente tem que levar alguns pontos em consideração, né? De por que o Inter vem tomando tantos gols no início, né? E a gente traz uma estatística, nos últimos 10, em 8, o Inter começou perdendo. Os outros dois foram jogos que, inclusive, o Inter venceu, sim, sofreu gols, 1-0 contra Maracanã e 2-0 contra Nacional de Montevidéu. A gente também pensa na entrevista que o Fernando e o Vitão deram recentemente. Do Fernando falando que o time só reage quando a água bate na bunda, e o Vitão relacionando a frase dele, falando, inclusive citando o Fernando, dizendo que esse time também só reage no momento de dificuldade. E aí a gente associa isso ao gol que o Inter tomou na partida contra a equipe do Mirassol, já quero mostrar aqui na tela, foi no momento 7 que o Inter toma do primeiro tempo. E a gente vê aqui a jogada do Mirassol se construindo, para quem acompanha aqui já sabe, né? Para quem acompanha, principalmente eu falando, a equipe do Mirassol é muito bem qualificada, joga muito nos cruzamentos, muito na presença do Reinaldo. Reinaldo já participou de 5 gols do Mirassol nessa temporada e é um time que trabalha muito esse cruzamento rasteiro. E a gente via aqui como é que o Inter estava postado, o Inter estava postado ali no tripé e mais ali de 4 defensores. O Inter estava bem, o Mirassol tentou ali criar uma triangulação. Esta triangulação, inclusive, depois vai ocasionar nesse passe por parte do Reinaldo, né? Nesse passe um pouco mais vertical. E aí a gente vai ver a segunda situação, né? O Inter formado ali, uma linha de 4, o Brian Aguirre já fazendo a marcação, os 3 volantes na entrada da área ocupando ali o espaço dos 2 jogadores do Mirassol. A gente também via um jogador livre do Mirassol aqui um pouco mais do lado esquerdo, porque o Bernabé estava com o Gemes, que era um zagueiro do Mirassol que tinha ficado dentro da área depois desse cruzamento, que acabou sendo afastado por parte do Inter antes, porque tem uma defesa do Antony, mas a gente vê aqui que o Inter tá bem postado, então não tem problemas. Mas aí acontece uma falha individual, que é uma falha principalmente do Bernabé, porque o Bernabé ele tenta se antecipar, ele perde essa antecipação e a partir daí o Gemes acaba naquele momento fazendo gol. E aí a gente começa a pensar, bom, de novo, né, um problema defensivo, um problema individual. A grande questão é que não existe hoje um padrão dos gols que o Inter vem tomando. Os 8 gols que o Inter tomou inicialmente nos últimos 10, não existe um padrão, porque foram gols de bola aérea, gols de bola parada, contra-ataque, jogada construída como essa desde, né, do campo defensivo ali do Mirassol, quase, né, no meio-campo, basicamente. E não existe hoje, né, um padrão. O padrão é o Inter está tomando gols no início e aconteceu dessa vez uma falha individual, mas que o sistema de 3 volantes não trouxe uma outra solução. E aí eu quero mostrar também o gol que o Inter faz, que é o gol de empate, inclusive, do Mirassol. A gente já vê que o Inter tá numa linha de 3, né, ali com o Brian Aguirre, Vitão e também com o Juninho. O Vitão vai receber essa bola e a partir dessa bola ele vai fazer um lançamento que é bem importante. Só que a gente tem que colocar o quê? Né? 2 jogadores do Inter estavam por ali. O Ricardo Matias, que é quem vai receber, e o Luca. E a gente vê muito também, na verdade está bem aqui onde está minha webcam, mas tem o Brian Guirre aqui pelo lado direito. E ele puxa para dar amplitude em cima da linha de 5 do Mirassol. Mas a presença do Luca ali, até coloquei ele um pouco mais em evidência, a presença do Luca ali foi muito importante para puxar um zagueiro do Mirassol, porque deixa o zagueiro do Mirassol numa dúvida e a partir disso é que vai gerar para esse lançamento no Ricardo Matias. E aí vai ter o lançamento do Vitão, né? A gente vai ver que tinha 2 jogadores ali do Ricardo Matias, mas um desses ficou preocupado também com a subida por parte do Luca. Aí o Ricardo Matias vai receber, né, com o pé, dominar de esquerda e acabar finalizando uma boa jogada do Inter, uma boa solução encontrada naquele momento,
que surgiu, obviamente, de uma boa jogada e um lançamento, principalmente do Vitão, mas também de um bom posicionamento, de uma qualidade do Ricardo Matias e do Luca ali, que também causou uma certa confusão. Mas a grande situação desse lance é que o Inter, na partida inteira, teve muita dificuldade de criar pelo lado esquerdo. Porque como tava com 3 volantes, o Wesley ficava pela direita junto com o Braguinha e o Bernabé ficava sozinho. A partir da entrada do Gustavo Prado, que entra bem no segundo tempo, é quando o Inter conseguiu ter mais criação por ali. Roger Machado, na entrevista coletiva, até explicou que o Inter fez um bom primeiro tempo e que usar 3 volantes dá uma melhor sustentação e que, querendo ou não, controla um pouco mais o jogo. Que ele poderia começar no 0-0 e a partir que o jogo ia desenrolando, ele ia abrindo um pouco mais o time. E essa foi a estratégia clara que ele colocou para esse jogo. Só que a partir do momento que o Inter abre o time, é quando o Inter já tomou 1-0. E isso, de novo, é um padrão que vem acontecendo nos últimos jogos. E o Inter tá vazando defensivamente. E aí, tanto o Fernando quanto o Vitão tá associando isso muito à falta de atenção que o Inter tá tendo. Ou melhor, um comodismo, podem citar a palavra que quiser, salto alto, enfim, todas vão ser sinônimos para a mesma situação que vem acontecendo. E essa não é uma solução tática que tem que ser resolvida. É aqui, ó, muito mais uma solução mental e por parte dos jogadores. E que nessa partida contra o Mirassol, nesse gol que eu já mostrei para vocês, aconteceu muito. Agora de uma falha individual que acabou sendo do próprio Bernabé.